Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês alguns relatos sobrenaturais. E antes de começar o vídeo, eu queria falar para vocês que se vocês tiverem algum tipo de relato sobrenatural e quiser me enviar, vou deixar aqui na descrição um e-mail para vocês mandarem. Então, cheio de enrolação e bora pro vídeo de hoje. E o nome do nosso primeiro relato de hoje é O que estava na estrada? Oi, Gabi, tudo bem? Pode me chamar de Mariana, tenho 27 anos e moro no interior do Paraná. Isso aconteceu comigo no ano passado e até hoje eu evito falar muito sobre isso. Mas achei que talvez você acreditasse em mim. Eu estava voltando da casa de uma amiga. Já era quase meia-noite, a estrada que eu pego é bem deserta, cheia de mato dos dois lados, sem iluminação nenhuma, só passa carro de vez em quando. Eu já estava meio cansada, então fui dirigindo mais devagar, até que lá na frente vi alguma coisa parada no meio da pista. No começo achei que fosse um cachorro ou algum tipo de animal, sabe? Mas conforme fui chegando mais perto, eu percebi que não era. Parecia uma pessoa. Ela estava parada bem no meio da estrada, de cabeça baixa, não se mexia. Meu coração já começou a acelerar. Eu pensei em dar meia volta, mas já estava perto demais. Quando dominei com um farol, eu vi. Era uma mulher, muito magra, com um vestido claro, meio sujo e o cabelo cobrindo o rosto. Eu diminuí ainda mais a velocidade sem saber o que fazer. Pensei que ela podia estar precisando de algum tipo de ajuda, só que do nada ela começou a atravessar a estrada muito devagar. O jeito que ela andava não era normal, parecia que o corpo dela estava meio torto, meio duro. Eu travei o carro e foi aí que ela parou bem na minha frente e levantou a cabeça. Gabi, eu não conseguia ver o rosto direito. Parecia que ela não tinha rosto, era escuro como se fosse um buraco. Na hora eu senti um frio absurdo, um arrepio que subiu pelo meu corpo inteiro. Eu não conseguia nem respirar direito. E aí ela começou a vir na minha direção, devagar. Eu entrei em desespero e acelerei tudo o que pude, desviando dela. Passei direto, mas quando olhei pelo retrovisor, ela não estava mais lá. Simplesmente sumiu. Não tinha como ela ter saído dali tão rápido. Desde aquele dia eu nunca mais passo por aquela estrada à noite. E toda vez que lembro, sinto o mesmo arrepio. E até hoje me pergunto, o que era aquilo na estrada? Nossa, que sinistro! Gente, em estrada tem muita história, tem muita coisa que acontece em estrada. Eu morro de medo de estar andando numa estrada à noite e ver alguma coisa. Comenta aqui embaixo se vocês já passaram por algo parecido e vamos para o próximo relato de hoje. E o próximo relato de hoje se chama A Inveja Dela Virou Outra Coisa. Oi, Gabi, tudo bem? Pode me chamar de Juliana, tenho 32 anos e moro em Minas Gerais. Nunca fui muito de acreditar nessas coisas até acontecer comigo. Eu tenho uma colega de trabalho que no começo era até próxima. Vou chamar ela de Carla. Só que com o tempo comecei a perceber algumas atitudes estranhas. Ela sempre fazia comentários meio disfarçados, sabe? Sobre minha vida, meu relacionamento, meu jeito, sempre com um tom de inveja. Depois disso, comecei a ter umas coisas estranhas e esquisitas na minha casa. Objetos sumiam e apareciam em outros lugares. Meu quarto ficava com um cheiro estranho, meio forte, que surgia do nada, e eu comecei a ter sonhos repetitivos, sempre com alguém me observando. Mas o pior foi que um dia eu cheguei do trabalho e encontrei uma coisa debaixo do meu tapete. Era tipo um saquinho pequeno, amarrado com um pó escuro dentro de uns fios de cabelo. Na hora eu gelei. Eu não tinha colocado aquilo ali. Fiquei com tanto medo que joguei fora na mesma hora, sem nem abrir direito. No dia seguinte, a Carla apareceu no trabalho me olhando de um jeito estranho, como se soubesse de alguma coisa. E foi aí que tudo piorou. Comecei a sentir um cansaço absurdo, sem motivo. Minha cabeça doía direto e eu tinha a sensação de que não estava sozinha dentro de casa, mesmo estando. Teve uma noite que eu acordei com um barulho no quarto, como se alguém estivesse arranhando a parede. Eu não tinha coragem de levantar, fiquei parada fingindo que ainda estava dormindo, mas o som continuou alguns minutos. Depois, silêncio.
No outro dia, eu vi umas marcas bem leves na parede perto da minha cama. Depois disso, eu pedi demissão e cortei qualquer tipo de contato com a Carla. Pode ser coincidência, mas depois que me afastei, tudo parou. Até hoje eu não sei explicar, mas tenho certeza de uma coisa: nem toda inveja é só inveja. Pois é, gente. Eu vi que inveja é uma das coisas mais perigosas que tem. A gente tem que tomar muito cuidado com as amizades que a gente tem. E o nosso último relato de hoje se chama O que ela fez contra mim? Oi, Gabi, tudo bem? Pode me chamar de Patrícia, tenho 34 anos e moro em São Paulo. Eu demorei muito para criar coragem de contar isso, porque até hoje me dá um aperto só de me lembrar. Tudo começou de forma bem simples. Eu tinha uma amiga muito próxima, vou chamar ela de Vanessa. A gente se via quase todo dia, ela frequentava a minha casa, sabia de tudo da minha vida, principalmente quando as coisas começaram a dar certo para mim. Eu tinha conseguido um emprego melhor, meu relacionamento estava ótimo e foi aí que ela começou a mudar. No começo eram só comentários. Eram comentários do tipo: Nossa, que sorte a sua! Ou Vamos ver até quando isso dura. Sempre rindo, mas com um tom estranho. Eu sempre ignorava. Só que depois disso, minha vida começou a virar. Do nada, comecei a sentir um cansaço absurdo. Meu corpo doía, minha cabeça ficava pesada o tempo todo. Em casa, o ambiente parecia carregado. Eu brigava por qualquer coisa, chorava sem motivo, parecia que nada dava certo. Até que um dia, limpando o quintal, encontrei uma coisa enterrada perto do portão. Era um saquinho preto amarrado. Na hora, eu já senti que algo estava errado. Abri e dentro tinha um pó, cabelo e um cheiro muito forte, muito ruim. Aquilo não era meu. Fiquei com medo, mas ainda tentei me convencer de que podia ser outra coisa. Só que naquela mesma semana comecei a ter sonhos estranhos, sempre com alguém me olhando de longe, e uma sensação constante de que não estava sozinha dentro de casa. Foi quando uma vizinha mais velha percebeu que eu não estava bem e me perguntou o que estava acontecendo. Eu contei tudo. Ela olhou para mim muito séria e disse: Você precisa procurar ajuda. Ela me indicou um terreiro de confiança que ela frequentava há anos. Eu nunca tinha ido em um lugar assim, mas naquele ponto eu já estava desesperada. Então eu fui. Quando cheguei lá, antes mesmo de eu terminar de contar tudo, a pessoa que me atendeu já falou: Isso foi feito por alguém próximo de você. Na hora me deu um frio na barriga. Eles fizeram algum tipo de ritual e orações e pediram que eu voltasse outro dia. Na segunda vez que eu fui, veio a resposta que eu nunca quis ouvir. A pessoa falou o nome, Vanessa. Disse que era inveja e que ela não aceitava ver a minha vida andando para frente. Eu não queria acreditar, mas quando voltei para casa comecei a ligar os pontos. Ela sabia de tudo, sabia da minha rotina, tinha acesso à minha casa e depois que me afastei dela, as coisas começaram a melhorar. Voltei ao terreiro mais algumas vezes, fiz tudo o que me orientaram e aos poucos minha vida voltou ao normal. Hoje eu não tenho mais contato nenhum com ela, mas uma coisa eu aprendi do pior jeito: nem todo mundo que entra na sua casa entra com boas intenções. Gente, a inveja é muito perigosa, é uma das coisas mais perigosas que tem. Só o olhar da pessoa pode fazer mal pra gente. Isso que ela falou de que nem todo mundo que entra na sua casa entra com boas intenções, isso é verdade. Tem muita gente ruim no mundo hoje em dia, a gente tem que se proteger muito. E bom, gente, esses foram os relatos de hoje. Se você gostou, comenta aqui embaixo, não se esqueça de deixar aquele like e a gente se vê em um próximo vídeo.